Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marison Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Hoje nós vamos falar sobre 8 frases de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. 8 frases que me marcaram. Eu vou trazer essas frases aqui e vou fazer algumas breves considerações. A gente vai comentar um pouco sobre elas aí, tá? Então, sem mais delongas, inclusive eu te peço para fazer o seguinte, para a gente não perder tempo com isso: se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder as nossas notificações e aproveita e dá o joinha, deixa o teu like, tá? Não vamos perder tempo com isso não. Vamos logo partir para as 8 frases aqui. A primeira frase, e deixa eu só falar para você, eu vou dividir esse vídeo em 2 vídeos, né? Porque aí eu tô vendo já que esse vídeo vai ficar muito longo. Então a primeira frase de Freud, que me marcou, foi a seguinte: fui um homem afortunado. Na vida, nada me foi fácil. Olha que frase interessante. Fui um homem afortunado. Na vida, nada me foi fácil. Na verdade, quando ele diz aqui afortunado, ele está falando basicamente assim: eu fui um homem abençoado, né? Eu fui um homem de sorte, fui um homem bem-aventurado também, como se dizia geralmente na Bíblia, né? Nas escrituras antigas, né? As escrituras sagradas e tal. Então, fui um homem afortunado, na vida nada me foi fácil. O que ele está querendo dizer aqui, basicamente, o que eu entendo que Freud está querendo falar é que quando a vida te traz problemas, quando a vida te traz dificuldades, você consegue amadurecer, aproveitar esses problemas, essas circunstâncias difíceis e amadurecer, e a partir daí você vai ser um homem que vai viver uma vida plena, que vai viver uma vida como a vida deve ser vivida, né? Sem fazer muita besteira, ou seja, vai atingir o seu grau de maturidade a partir dos problemas. Então, o Freud ele traz essa percepção aqui justamente nessa frase, e isso é o que eu entendo, tá? Se você entende diferente, você pode escrever aí abaixo. Comenta aí que eu quero entender se você conseguiu compreender alguma coisa que eu não consegui compreender. Então, fui um homem afortunado, na vida nada me foi fácil, né? Justamente essa ideia que ele está trazendo, já que na vida nada me foi fácil, eu tive vários problemas, várias dificuldades, então eu me considero um homem abençoado. Que bom que eu tive dificuldades, né? Muito diferente do pensamento que a gente tem hoje. A segunda frase que eu quero trazer para você aqui é basicamente o seguinte: estar apaixonado é estar mais próximo da insanidade do que da razão. Estar apaixonado é estar mais próximo da insanidade, ou seja, da loucura, do que da razão, né? Da racionalidade. Então, Freud ele vai considerar aí essa questão da paixão uma espécie de irracionalidade. Isso é muito curioso, essa consideração vai totalmente de encontro ao que nós compreendemos hoje enquanto sociedade. Quando nós falamos sobre paixão, geralmente nós acreditamos, né, que as nossas paixões elas devem determinar as nossas escolhas. E isso é um problema, isso causa muito problema na vida do ser humano, quando ele não percebe que quando ele está apaixonado é justamente no momento em que ele toma as piores decisões. Então, algumas questões curiosas quando eu li, na verdade, essa frase de Freud. Por exemplo, se você pega a Bíblia, né, que é a referência de vida de muita gente aí, inclusive a minha, na Bíblia não vai citar muito essa questão da paixão como um fator condicional para você escolher sua parceira ou seu parceiro com quem você vai se casar e formar a sua família. Então, estar apaixonado não é uma coisa que a Bíblia, por exemplo, considera como um fator determinante para você fazer uma escolha que é tão séria na sua vida, né? Com quem você vai passar a sua vida aqui na Terra. Quando você está apaixonado, você não vai pelo lado da razão, geralmente você vai pelo lado da emoção, e aí o Freud deixa claro nessa frase que, segundo a compreensão dele, você estaria mais próximo da insanidade. Isso é uma coisa muito curiosa, porque, por exemplo, pesquisas da neurociência mais recentes já perceberam e consideram, as pesquisas neurocientíficas, elas consideram alguém que está apaixonado como alguém que está num estado de demência temporário, que pode durar aí até mais ou menos uns 18 meses. Então a neurociência considera hoje como um estado de demência temporário essa questão da paixão. Isso combina muito, por exemplo, com o sentido da palavra paixão. Se você pesquisa, você vai ver que a palavra paixão ela foi originada do termo em latim passus, né, que significa sofrer. E olha que coisa curiosa, porque alguns vão dizer inclusive que a palavra patologia, que significa doença, vem justamente também originada da palavra passus, e aí do sofrimento, e aí também do que nós chamamos hoje como paixão.
Então, você pode até dizer o seguinte: não, mas me dá mais provas de que a paixão, ela não necessariamente deve ser determinante para eu escolher com quem eu vou namorar e, consequentemente, com quem eu vou casar. E essa questão do namoro é interessante, eu abro parênteses aqui, porque a Bíblia não fala sobre namoro. Então, se você é cristão, por exemplo, você não vai ver a Bíblia falando sobre essa questão de namoro cristão, né? Um assunto que é muito em alta hoje em dia. Mas vamos voltar, por exemplo, para William Shakespeare, quando ele escreveu Romeu e Julieta. As pessoas entendem que aquilo é um romance muito lindo, né? Olha que amor bonito e tal. Na verdade, a intenção de Shakespeare ali naquele momento era fazer uma crítica a esse tipo de escolha. Aquele é um romance que deu errado. Infelizmente, muita gente entende de forma equivocada aquela história, mas aquele é um romance que deu errado. Aquele é um casamento, na verdade, que foi contra o aconselhamento, no caso dos pais, né? E o que aconteceu ali foi uma tragédia. Então, aquilo é uma crítica que Shakespeare está fazendo a toda essa supervalorização do coração, dos sentimentos, né? Dessa paixão, essa supervalorização, como se a paixão, como eu já falei, fosse um fator determinante para você escolher com quem você vai casar ou não. Na verdade, o processo é justamente o contrário. Você aprende a amar, ou deveria ser dessa forma, né? Você aprende a amar a pessoa com quem você se casa, e aí os laços matrimoniais eles ficam muito mais fortalecidos. Quando você tem uma paixão como fator determinante para você escolher com quem você vai casar, isso é o grande causador aí de vários problemas que nós temos na sociedade, que são originados na família, com a dissolução dessas famílias, e aí Freud já falava sobre isso. Estar apaixonado é estar mais próximo da insanidade, ou seja, da loucura, do que da razão. Terceira frase é o seguinte: podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio. Ou seja, nós temos mecanismos de defesa para nos defender de um ataque, mas se alguém nos elogiar, nós ficamos completamente indefesos, né? E aí é uma questão super interessante, porque isso massageia, entre aspas, o ego. Eu estou falando entre aspas porque ego, nesse sentido que eu falei aqui, não é no sentido psicanalítico, né? Isso pode criar uma confusão, que já que a gente está falando de Freud, quando eu falei de ego agora nessa frase, eu coloquei ele entre aspas porque eu estou falando no sentido mais popular, né? Mas, digamos assim, a questão do elogio é muito perigoso. Eu costumo dizer, inclusive, que uma crítica, na verdade, ela te tira da zona de conforto, e o elogio ele te mantém na zona de conforto. Então o elogio ele é mais perigoso do que a crítica. Algumas pessoas não sabem aceitar críticas porque existem mecanismos de defesa dentro da nossa mente que rebatem essas críticas para não termos que olharmos para dentro de nós e enfrentarmos quem verdadeiramente somos nós. Então esses mecanismos de defesa bloqueiam esses ataques, ou seja, essas críticas, e quando você recebe um elogio, você fica completamente indefeso. Porém, o elogio é muito mais perigoso do que a crítica. Eu costumo falar uma frase que é basicamente o seguinte: a gente só se move na praia quando a areia está queimando os nossos pés. Se você está numa região de praia litorânea, principalmente no Nordeste, você sabe exatamente do que eu estou falando. A quarta frase que eu queria trazer, lembrando que esse vídeo aqui são 8 frases e eu vou deixar mais 4 frases para o próximo vídeo. A quarta frase dessa lista de 8 frases aqui é: quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que Paulo. Então, quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Outra questão interessantíssima, né? Porque por exemplo, existe uma máxima da psicanálise que diz basicamente o seguinte: o que lhe incomoda no outro é problema seu. O que lhe incomoda na outra pessoa é problema seu. É você que tem que resolver dentro de você. Então, geralmente, quando Pedro fala sobre Paulo, eu conheço muito mais sobre Pedro porque eu sei o que incomoda Pedro. Eu sei, por exemplo, os mecanismos de defesa de Pedro. Eu consigo entender aquilo que é um trauma dentro de Pedro, aquilo que ainda não foi resolvido, aquilo que ele está projetando
projetando para Paulo, ele está projetando porque ele não tem condições ainda, maturidade psicológica, preparo psicológico, autoconhecimento, inteligência emocional para olhar para dentro dele e perceber que ele precisa, que Pedro precisa resolver isso dentro dele. Então, geralmente é isso que acontece. Quando nós falamos de outras pessoas, basicamente a psicanálise considera que nós estamos falando muito mais de nós do que da outra pessoa. Eu estou deixando evidente o que é que me incomoda, e aí se eu vou buscar o que é que me incomoda, eu consigo entender o que é que eu não resolvi ainda dentro de mim, o que é que eu não consigo dar conta ainda dentro de mim. Por que que isso me incomoda? Geralmente uma pessoa que ela é irônica, ela vai ter muita dificuldade em conviver com outras pessoas irônicas. Então alguém que é irônico pode se incomodar e pode falar mal de uma outra pessoa, porque essa outra pessoa é irônica, mas na verdade ele está deixando muitas vezes à mostra uma questão que precisa ser resolvida dele. Então essa é a quarta frase, quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder as nossas próximas notificações, porque o próximo vídeo desse canal vai ser justamente as outras 4 frases que nós vamos trazer dessas 8 frases de Freud que eu selecionei, que foram frases que me marcaram, né? E a partir de agora tá aparecendo aqui na tua tela 2 outros vídeos, e desses outros vídeos eu gostaria que você escolhesse um é o YouTube que está te recomendando e o outro sou eu que estou te recomendando, tá? E aqui embaixo tem a minha foto para você se inscrever no nosso canal. Até mais e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.